Mas nós estamos no domingo da Sagrada Família e a palavra de Deus diz algumas coisas muito importantes, né? Em primeiro lugar, nos convida a honrar os nossos pais e diz que na medida em que nós honrarmos os nossos pais filhos também nos honrarão. O Papa outro dia, num discurso dele, não me lembro se foi numa homilia, ele dizia que um senhor estava com o filho e o pai dele, que era já idoso. E o pai parece que quando fazia as refeições atrapalhava um pouco, porque já estava idoso, às vezes não sabia mais se comportar à mesa. E aí o pai, esse senhor, mandou fazer uma mesa para o pai em outro canto da casa. E um dia ele chegou em casa e estava o filho dele brincando com um pedaço de madeira e como fosse um serrote. E ele disse: meu filho, o que é que você está fazendo? Estou preparando uma mesa para o senhor quando o senhor ficar velho, né? Então, às vezes, aquilo que a gente vê, na medida em como a gente trata os nossos pais, é também como os nossos filhos nos tratarão, né? Graças a Deus, eu acho que muitos, né, dos que eu vejo aqui estão dando bons exemplos para seus filhos, né? A segunda leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, ela dá conselhos muito simples, né? Para a vida familiar, nos convidando a nos revestir de misericórdia, de bondade, de humildade, de paciência, da capacidade de suportar uns aos outros, né? E perdoando quando a gente tiver queixas uns contra os outros. Diz que o amor é o vínculo da perfeição, né? E dá conselhos também ainda, dizendo: esposas, sede solícitas para com os vossos maridos, como convém no Senhor. Ou seja, a solicitude da esposa para com o marido. Mas também diz aos maridos: amai as vossas esposas e não sejais grosseiros com elas. Filhos, obedecei aos vossos pais. Aí a gente olha assim: menino, graças a Deus que o fulano está escutando isso, né? Ou a fulana, porque agora ele vai me tratar melhor. Cada um deveria pensar como está vivendo isso, e não como é que o meu cônjuge não está vivendo, né? Senão não muda ninguém. E no Evangelho a gente tem alguns conselhos, não só conselhos, a gente pode contemplar como era a relação de Jesus, Maria e José. E uma das coisas que a gente vê é que Maria e José não cuidavam de Jesus de um modo obsessivo. Eles deixavam Jesus muito livre, era um menino de 12 anos, mas eles não ficavam em cima do menino obsessivamente. Então a importância dos pais também cuidarem dos filhos, mas não de uma maneira com super proteção. Tanto é que eles perderam o menino Jesus, para vocês verem, né? Não é que a gente tem que ser negligente, mas ao mesmo tempo não ter aquela vigilância obsessiva sobre os filhos. E uma outra coisa bonita também é quando eles encontram Jesus e Jesus diz: não sabias que eu devo ocupar as coisas do meu pai? Eu penso na minha própria vida como missionário. Talvez a minha família pudesse dizer: você devia ficar aqui com a gente, né? E do lado humano, talvez até gostaria disso, né? De estar mais perto da família. Mas a resposta que Deus coloca no coração de quem foi chamado por Ele para uma vida missionária é: eu devo ocupar, eu tenho que me ocupar das coisas de Deus. E são exatamente essas renúncias que a gente faz, que eu faço, por exemplo, que a minha família faz, ou que a gente faz uns pelos outros, né? É isso que dá valor à nossa vida familiar também. Porque aquilo que custa muito, vale muito, né? E um dos irmãos, nesses dias que eu passei com a família, agora nesse período do Natal, dizia que muitas vezes percebia que era exatamente a partir dessas renúncias que a gente tem que fazer, que isso muitas vezes faz com que se derramem tantas bênçãos sobre a vida familiar. Que Deus continue a derramar essas bênçãos sobre todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.